Vivemos dias presos em pequenas caixas e olhando para telas brilhantes, enquanto esquecemos que do lado de fora dessas paredes existe um planeta vasto que desafia qualquer lógica e nos faz sentir infinitamente pequenos. A verdadeira definição de maravilha vai muito além da beleza estética, porque envolve uma conexão visceral com lugares que parecem sonhos lúcidos, e hoje vamos viajar juntos por 20 destinos que provam que a Terra é o lugar mais espetacular do universo. Nossa jornada começa abandonando o solo firme e olhando para cima. Começamos nossa jornada no limite gelado onde a atmosfera toca o vazio, transformando o céu em um palco de feitiçaria cósmica nascida da violência estelar, colidindo com o escudo protetor do nosso mundo. Imagine-se no coração congelado do Círculo Polar Ártico, enfrentando um frio de trincar os ossos de 20 graus negativos, sob um silêncio absoluto que amplifica cada batida do seu coração. De repente, a escuridão profunda é rasgada por cortinas de fogo frio que dançam pelo firmamento. Essas luzes que pintam a noite com verdes vibrantes e violetas elétricos são muito mais do que um simples fenômeno óptico. Elas são a manifestação visual da eletricidade pura e da fúria do vento solar. O que seus olhos testemunham são partículas carregadas, cuspidas pelo Sol a milhões de quilômetros por hora, sendo desviadas pelo campo magnético da Terra e incineradas na alta atmosfera. É a arte mais deslumbrante e protetora que o universo já produziu. Antigas lendas vikings juravam que essas luzes eram o reflexo das armaduras douradas das valquírias, guiando os heróis caídos para Valhalla. Enquanto povos indígenas do Ártico viam nelas espíritos ancestrais tentando se comunicar através do véu da noite. Existe ainda um segredo sensorial que poucos conhecem. Em noites de atividade solar extrema, o céu ganha voz e observadores relatam ouvir estalos sutis, como rádio fora de sintonia, sussurrando sobre o gelo. Este é o único santuário onde podemos ver e ouvir a energia solar com nossos próprios sentidos. Um lembrete majestoso de que viajamos em um planeta magnético, flutuando solitário através de um cosmos vivo. Do céu descemos para a rocha, mas continuamos nas alturas. O Monte Everest, Chomolungma para os tibetanos, a deusa mãe do mundo. Com quase 9.000 metros, ele perfura a corrente de jato da atmosfera. Mas não se deixe enganar pela beleza branca das fotos. O Everest é um lugar de horror biológico. Acima de 8.000 metros, você entra na chamada Zona da Morte. O ar é tão rarefeito que o corpo humano começa a morrer, célula por célula. O sistema digestivo para, a mente alucina. Você está literalmente apodrecendo lentamente enquanto caminha. E o mais assustador? Você não está sozinho. O Everest é um museu a céu aberto de ambição humana congelada. Existem mais de 200 corpos espalhados pela montanha, preservados perfeitamente pelo gelo. Eles usam botas coloridas, jaquetas de neon. E saiba que eles não são removidos daqui. Aqui mora um dos animais mais belos do mundo, conhecido como leopardo das neves. Um fantasma das montanhas, capaz de viver onde o oxigênio é escasso, caçando cabras selvagens nas encostas verticais. O Everest nos ensina uma lição de humildade brutal. A natureza permite que você a visite, mas se você desrespeitar o tempo dela, você se torna parte da paisagem para sempre.
Saímos do gelo estéril do Everest para cair direto no calor úmido e sufocante da Amazônia, um oceano verde que cobre 9 países e pulsa com uma vitalidade agressiva, onde tudo está tentando sobreviver às custas de outra coisa. Se o topo do mundo tenta te matar pela falta de ar, a Amazônia tenta te consumir pelo excesso de vida, criando um campo de batalha biológico onde até as plantas disputam cada raio de sol como se fosse o último. Esqueça as onças por um momento, porque o perigo real aqui muitas vezes é invisível e silencioso, como a lonomia. Essa lagarta se camufla perfeitamente nos troncos das árvores, parecendo apenas um musgo inofensivo, mas um simples encostão em seus espinhos libera uma toxina potente que anula a capacidade de coagulação do sangue e pode causar hemorragias internas gravíssimas, provando que na selva a morte pode vir de algo menor que o seu dedo. Nos rios a dinâmica muda, e quem domina as águas são as ariranhas, conhecidas pelos locais como os lobos do rio. Elas podem parecer simpáticas e brincalhonas à primeira vista, mas formam gangues familiares extremamente vocais e violentas que patrulham as margens e não hesitam em atacar jacarés ou intimidar onças para proteger seu território. E nas profundezas turvas dos igarapés desliza a lendária sucuri, a cobra mais pesada do mundo, um monstro de pura massa muscular que não precisa de veneno, pois utiliza a força bruta da constrição para abraçar e sufocar qualquer criatura que tenha o azar de cruzar seu caminho submerso. Além da fauna letal, a floresta guarda segredos soterrados que a tecnologia moderna de lasers está começando a revelar agora. Onde víamos apenas mata virgem, descobrimos hoje vestígios de cidades antigas gigantescas e complexas, sugerindo que a Amazônia já foi um jardim domesticado por civilizações perdidas que desapareceram misteriosamente, deixando a natureza retomar o controle e engolir suas grandes obras com raízes e cipós. Agora atravessamos o oceano para as planícies verdes da Inglaterra. Lá, isolado no campo, está o maior quebra-cabeça da pré-história. Círculos de pedras de até 25 toneladas, erguidos há 5.000 anos. Antes da roda, antes das ferramentas de metal, antes da escrita. A pergunta não é apenas como, mas de onde. As pedras menores, chamadas de bluestones, não são daquela região. A geologia provou que elas vieram do país de Gales, a quase 300 quilômetros de distância. Como povos neolíticos transportaram rochas de toneladas por centenas de quilômetros de florestas e rios. A teoria mais fascinante hoje envolve a acústica. Estudos mostram que a disposição das pedras cria uma câmara de eco perfeita. Stonehenge pode ter sido uma catedral sonora, onde tambores e cânticos entravam em ressonância, criando um estado de transe coletivo. E não se engane com a calmaria das fotos. Era um lugar de morte e vida. Enterros, sacrifícios, celebrações do solstício. Era um calendário gigante feito de rocha para garantir que o sol voltaria após o inverno. Estar lá é tocar a mão de ancestrais que, com nada além de cordas e madeira, decidiram deixar uma marca que duraria para sempre. Do mistério das pedras inglesas para a maior estrutura militar já feita. A Grande Muralha é uma coleção de fortificações que se estende por 21.000 quilômetros. Se você esticasse a muralha, ela iria do Polo Sul até a metade do caminho para o Polo Norte. Mas a beleza arquitetônica esconde um segredo sombrio. Os historiadores a chamam de o maior cemitério do mundo. Estima-se
que mais de 400 mil trabalhadores morreram durante a construção e muitos foram enterrados nas fundações, seus ossos misturados à argamassa. E falando em argamassa, sabe o que mantém essas pedras coladas há mais de 2.000 anos? Arroz. Uma mistura de cal e sopa de arroz glutinoso foi usada como cimento. A química do arroz é tão forte que em muitos lugares a muralha permanece intacta, enquanto tijolos modernos desmoronam. Ao caminhar por ela, você está andando sobre a espinha dorsal de um império que decidiu transformar montanhas inteiras em uma barreira intransponível. E não, você não consegue vê-la da lua a olho nu. Esse é um mito, mas estando lá em cima, vendo ela serpentear até o horizonte infinito, a sensação é de estar em outro planeta. Se a muralha foi feita pelo medo da guerra, nossa próxima parada foi feita pela dor do amor. Em Agra, na Índia, ergue-se o Taj Mahal. Muitos acham que é um palácio ou um templo. Não é. É um túmulo, o mausoléu mais extravagante da história. Construído pelo imperador Shah Jahan para sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que morreu no parto do 14º filho. A perfeição aqui é obsessiva. O Taj Mahal é perfeitamente simétrico. Se você cortá-lo ao meio, um lado é o espelho exato do outro, exceto por uma coisa: o túmulo do próprio imperador. Colocado lá depois de sua morte, que quebra a simetria perfeita, como se a morte fosse a única coisa capaz de desordenar a perfeição. O mármore branco não é estático, ele muda de cor. Ao amanhecer é rosado, ao meio-dia branco ofuscante. Ao luar parece dourado ou azulado. Dizem que isso representa os humores da mulher amada. Existe uma lenda perturbadora de que o imperador planejava construir um segundo Taj Mahal, feito inteiramente de mármore preto, do outro lado do rio, para ser seu próprio túmulo, ligado ao dela por uma ponte. Ele foi deposto pelo próprio filho antes de começar, mas as fundações de pedra preta ainda estão lá, no jardim oposto, como uma sombra do que poderia ter sido. Vamos para o único membro das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. As pirâmides. Esqueça os filmes de múmia. A realidade aqui é matemática pura. A grande pirâmide de Quéops foi a estrutura mais alta feita pelo homem por 3.800 anos. Ela é composta por quase 2,5 milhões de blocos de pedra, alguns pesando tanto quanto um elefante. O que choca os engenheiros até hoje é a precisão surreal. Essa pirâmide é perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, com uma exatidão maior do que a de muitos edifícios modernos. E como eles fizeram isso sem bússolas? Olhando para o alto e usando as estrelas. E elas não eram cor de areia como vemos hoje. Originalmente, as pirâmides eram cobertas por calcário branco polido, e o topo, o piramidion, era possivelmente folheado a ouro ou elétron, uma liga de ouro e prata. Imagine isso no meio do deserto, sob o sol do Egito. Elas brilhavam como estrelas caídas na terra, visíveis a quilômetros de distância. Dentro delas não há tesouros de ouro. Esses foram roubados há milênios. Mas há o ar de 4.500 anos atrás, preso em câmaras que só agora estamos explorando com robôs. É o monumento definitivo da obsessão humana pela imortalidade. Eles acreditavam que, ao preservar o corpo e construir uma escada para o céu, venceriam a morte. E, de certa forma, olhando para elas hoje, eles venceram. Nós vimos gelo, floresta, pedra e mármore. Mas a nossa lista está apenas começando. O mundo é grande demais para parar por aqui.
Vamos mergulhar em oceanos, cidades perdidas nas nuvens e o poder bruto da água. Prepare-se, porque as próximas 7 maravilhas vão desafiar o que você acha que sabe sobre engenharia e natureza. Saímos das maravilhas construídas pelo homem para encarar uma obra esculpida pela paciência geológica e pela força bruta da água. No coração do Arizona, nos Estados Unidos, o Grand Canyon se abre como uma fenda colossal que desafia a nossa percepção de escala e tempo. Estamos falando de um abismo que expõe quase 2 bilhões de anos da história da Terra, onde cada camada de rocha colorida funciona como uma página no diário do nosso planeta. A experiência de estar na borda desse precipício é vertiginosa, e muitos descrevem uma sensação de irrelevância cósmica ao olhar para o horizonte infinito de pedra vermelha. O responsável por essa escultura monumental é o Rio Colorado, que passou os últimos 6 milhões de anos cortando a rocha incansavelmente, provando que a persistência da água supera a dureza da pedra. Mas o cânion esconde segredos que vão além da geologia, pois cavernas inexploradas nas paredes verticais guardam vestígios de antigas civilizações nativas que chamavam esse lugar hostil de lar. Existem áreas tão remotas e inacessíveis que recebem menos visitantes humanos do que a superfície da Lua. As mudanças de luz transformam a paisagem a cada hora, pintando as paredes de tons que variam do dourado ao roxo profundo, criando um espetáculo visual que nenhuma câmera consegue capturar com total fidelidade. É um lugar onde o silêncio tem peso e o vento carrega o eco de eras passadas, lembrando a quem visita que a Terra é antiga e nós somos apenas passageiros recentes. Do deserto americano, viajamos para o coração pulsante das florestas do Camboja, onde a natureza e a arquitetura travam uma batalha lenta e magnífica. Angkor Wat é a maior estrutura religiosa já construída pela humanidade, um complexo de templos hinduístas que depois se tornaram budistas, cobrindo uma área imensa que servia como o centro de uma metrópole antiga que já foi a maior do mundo pré-industrial. O que fascina em Angkor Wat vai muito além das suas torres de lótus e dos seus baixos relevos intrincados que contam histórias de batalhas épicas e mitologia. O verdadeiro espetáculo acontece no Templo de Ta Prohm, onde as raízes gigantescas das árvores sumaúmas crescem sobre as pedras como tentáculos de um monstro vegetal, segurando as paredes e, ao mesmo tempo, destruindo-as lentamente. Essa fusão entre a obra humana e a força da floresta cria uma atmosfera de mistério absoluto, como se a selva estivesse reivindicando de volta o que é dela por direito. Os engenheiros Khmers que projetaram essa cidade eram mestres da hidráulica e construíram um sistema complexo de canais e reservatórios chamados barrais, que permitiam o cultivo de arroz em larga escala e sustentavam uma população de quase 1 milhão de pessoas, em uma época em que Londres era apenas uma vila pequena. Angkor Wat é a prova de que grandes impérios podem ascender ao topo do mundo e depois desaparecer, deixando para trás apenas pedra e silêncio para que as gerações futuras tentem decifrar seus segredos. Agora aterrissamos na Cidade Luz para encontrar o símbolo máximo do romance e da engenharia moderna. A Torre Eiffel domina o horizonte de Paris, na França, como uma agulha de ferro rendilhada que perfura o céu, mas a história dela é marcada por controvérsia e ódio inicial. Quando Gustave Eiffel apresentou seu projeto para a Exposição Universal, a elite artística de Paris chamou a estrutura de monstruosa e inútil, um esqueleto de chaminé que desonraria a beleza clássica da cidade. O plano original era que a torre fosse uma instalação temporária,
destinada a ser desmontada e vendida como sucata após 20 anos. O que salvou a Torre Eiffel da destruição foi a sua utilidade científica, pois Gustave Eiffel provou que ela seria perfeita para experimentos de telegrafia sem fio e meteorologia, transformando-a em uma antena gigante estratégica para o governo francês. Hoje ela é o monumento pago mais visitado do mundo e uma obra-prima de resistência ao vento. A estrutura é projetada para ser flexível e se mover, chegando a oscilar alguns centímetros durante tempestades fortes. Subir ao topo da torre oferece uma vista que resume séculos de história europeia. E ver as luzes cintilantes se acenderem ao anoitecer é presenciar o momento em que a engenharia fria se transforma em pura magia visual. Ela permanece lá, firme e imponente, provando que ousar ser diferente e desafiar o gosto da época pode criar ícones eternos. Viajamos agora para o topo de uma colina rochosa na Grécia, onde as colunas de mármore branco brilham sob o sol do Mediterrâneo, marcando o local onde a civilização ocidental nasceu. No centro de tudo está o Partenon, o templo dedicado à deusa Atena, que representa o ápice da perfeição arquitetônica clássica. Os arquitetos gregos, Ictinos e Calícrates, usaram truques visuais geniais para fazer o templo parecer perfeito aos olhos humanos. Eles sabiam que linhas retas longas parecem curvas à distância. Então eles construíram as colunas ligeiramente inclinadas para dentro e a base do templo levemente curvada para cima, corrigindo a distorção óptica e criando a ilusão de retidão absoluta. O Partenon sobreviveu a guerras, incêndios, terremotos e saques ao longo de 2 milênios e meio. O momento mais trágico da sua história aconteceu no século XVII, quando o templo foi usado como depósito de pólvora durante uma guerra contra os otomanos e um tiro de canhão veneziano causou uma explosão que destruiu o teto e grande parte das laterais. Mesmo ferido e incompleto, o Partenon continua sendo uma presença magnética que vigia a Atenas moderna lá de cima. Estar diante dessas colunas é encarar os fantasmas de Sócrates, Platão e Péricles, homens que caminharam por aquelas mesmas pedras e moldaram a forma como pensamos, governamos e vivemos até hoje. Deixamos a Europa para sentir o poder visceral da água na fronteira entre o Brasil e a Argentina. As Cataratas do Iguaçu são um sistema colossal de 275 quedas d'água, que se estendem por quase 3 quilômetros, criando uma cortina de espuma e trovão que faz qualquer outra cachoeira do mundo parecer uma torneira aberta. A lenda indígena conta que um deus serpente cortou o rio com raiva, para impedir a fuga de 2 amantes, criando o abismo eterno onde as águas caem para sempre. O ponto focal desse espetáculo é a garganta do diabo, um U gigantesco, onde a maior parte do rio despenca com uma violência que faz o chão tremer e o ar ficar saturado de neblina perpétua. O barulho é ensurdecedor e impede qualquer conversa, forçando você a apenas sentir a vibração no peito e admirar a força da gravidade. Existe uma frase famosa atribuída a Eleanor Roosevelt, que ao ver Iguaçu pela primeira vez, teria dito "pobre Niágara", reconhecendo a superioridade absoluta dessa maravilha sul-americana. Mas a beleza aqui também está na vida que rodeia a água, pois o parque é um santuário de biodiversidade vibrante. Andorinhões, pássaros destemidos, voam diretamente através das cortinas de água para fazer seus ninhos nas rochas atrás das quedas, protegidos de predadores pela força do rio. Coatis curiosos rondam as trilhas e borboletas de cores elétricas pousam nos visitantes.
Iguaçu é uma experiência sensorial completa que te deixa encharcado e maravilhado, lembrando que a água é a força mais poderosa e escultora do nosso planeta. Terminamos esta etapa da nossa jornada subindo os Andes peruanos para encontrar um lugar que permaneceu escondido do mundo exterior por séculos. Machu Picchu é a joia perdida do Império Inca, uma cidade de pedra construída no topo de uma crista montanhosa, cercada por picos sagrados e abismos vertiginosos. A pergunta que ecoa na mente de todos que chegam lá é como eles conseguiram fazer isso sem o uso da roda, de animais de carga pesada ou de ferramentas de ferro. A engenharia inca era tão avançada que desafia a nossa compreensão moderna. As pedras dos templos e palácios foram cortadas com tal precisão que se encaixam perfeitamente umas nas outras sem o uso de argamassa. Tão justas que nem uma lâmina de barbear passa entre elas. Essa técnica de construção permitiu que a cidade resistisse a séculos de terremotos fortes, pois quando a terra treme, as pedras dançam e se reacomodam no lugar em vez de quebrar. Machu Picchu servia como um santuário religioso, um observatório astronômico e um retiro real, perfeitamente integrado à montanha sagrada. Os terraços agrícolas que descem pelas encostas garantiam comida e estabilizavam a montanha contra deslizamentos, mostrando um domínio total sobre o ambiente. A cidade foi abandonada misteriosamente na época da conquista espanhola, e a floresta a engoliu, protegendo-a dos invasores até ser revelada novamente ao mundo no início do século XX. Ver o sol nascer sobre as ruínas, com a neblina se dissipando e revelando o pico Huayna Picchu ao fundo, é presenciar um dos cenários mais místicos e espirituais que a humanidade já criou. Um lugar onde o céu e a terra parecem se tocar. Atravessamos continentes e eras, vendo a força da água rasgar a terra e a determinação humana erguer pedras até o céu. Mas ainda temos maravilhas escondidas esperando para serem reveladas. A nossa volta ao mundo continua, e o que vem a seguir vai expandir ainda mais os seus horizontes. Aterrissamos agora no Rio de Janeiro, para encontrar o guardião de braços abertos que vigia a cidade maravilhosa lá do alto do Morro do Corcovado. O Cristo Redentor é a maior estátua Art Deco do mundo e funciona como um símbolo universal de boas-vindas e paz, visível de quase todos os pontos da cidade. Construir esse gigante a 700 metros de altura na década de 1920 foi um desafio de engenharia que muitos consideravam impossível, exigindo que todas as peças fossem transportadas por um pequeno trem e montadas lá em cima sob ventos fortes. O que dá ao Cristo essa aparência suave e resistente é o revestimento feito de milhões de pequenos triângulos de pedra-sabão, um material escolhido por ser extremamente durável e resistir ao tempo e às tempestades. As mulheres da sociedade carioca da época se reuniram em igrejas para colar esses mosaicos em telas de linho, o que significa que o monumento carrega literalmente o toque e a devoção do povo brasileiro em sua pele. Ele é frequentemente atingido por raios durante tempestades tropicais, agindo como um para-raio sagrado que protege a montanha, e mesmo sob a fúria da natureza, ele permanece impassível. Ver o sol se pôr atrás da estátua, criando uma silhueta divina contra o céu em fogo, enquanto as luzes da cidade se acendem lá embaixo, é uma experiência que transcende a religião e toca a alma de qualquer observador pela pura beleza estética e espiritual.
Viajamos para as selvas da península de Yucatán, no México, onde a civilização maia construiu um calendário gigante feito de pedra. A pirâmide de El Castillo, em Chichén Itzá, é uma demonstração de conhecimento astronômico e matemático que humilha a nossa compreensão moderna. A estrutura possui 4 lados, com 91 degraus cada um, que somados à plataforma do topo, totalizam 365. Representando exatamente os dias do ano solar. O momento mais mágico acontece durante os equinócios de primavera e outono, quando o sol da tarde bate na escadaria norte e projeta uma sombra que se parece perfeitamente com o corpo de uma cobra descendo a pirâmide, conectando-se à cabeça de serpente esculpida na base. Esse efeito visual cria a ilusão de que o deus Kukulkan, a serpente emplumada, está descendo dos céus para visitar a Terra, um espetáculo de luz e sombra planejado milimetricamente há séculos. A acústica do lugar é outro mistério fascinante, pois se você bater palmas na frente da pirâmide, o som reflete de volta modificado, imitando perfeitamente o canto do Quetzal, um pássaro sagrado para os maias. Chichén Itzá também era um palco de rituais intensos, e o jogo de bola, o maior da Mesoamérica, acontecia ali perto, onde os perdedores e às vezes os vencedores eram oferecidos aos deuses. Caminhar por essas ruínas é sentir a presença de um povo que olhava para as estrelas e entendia o cosmos melhor do que muitos de nós hoje. Entramos agora nos cânions áridos da Jordânia para descobrir uma cidade que não foi construída, mas sim esculpida diretamente na rocha viva. Petra, a cidade rosa, permaneceu escondida do mundo ocidental por séculos, protegida por um desfiladeiro estreito e sinuoso chamado Sikh. Caminhar por esse corredor de pedra natural é uma jornada de suspense, onde as paredes altas bloqueiam o sol e o som, até que de repente a fenda se abre e revela o tesouro, ou Al-Kazné. Essa fachada monumental esculpida no arenito rosado serviu como túmulo real. Embora lendas antigas dissessem que a urna no topo guardava o ouro de um faraó egípcio, o que levou beduínos a atirarem nela na esperança de ver moedas caindo. Mas Petra era muito mais do que túmulos bonitos. Ela era uma metrópole vibrante e um oásis tecnológico no meio do deserto. Construída pelos nabateus, esse povo dominava a engenharia hidráulica e criou um sistema complexo de represas, cisternas e canais que coletavam cada gota de chuva das enchentes relâmpago, permitindo que a cidade tivesse água fresca, jardins e piscinas em um ambiente totalmente hostil. Petra prosperou como um centro de comércio vital, onde as caravanas de incenso e especiarias paravam, provando que a inteligência humana pode fazer a vida florescer até nos lugares mais improváveis. Deixamos a terra firme para mergulhar na costa da Austrália e encontrar a única estrutura viva da Terra que pode ser vista do espaço. A Grande Barreira de Corais é o maior sistema de recifes do mundo, estendendo-se por mais de 2.000 quilômetros e abrigando uma explosão de biodiversidade que faz qualquer floresta tropical parecer silenciosa. É um universo subaquático de cores neon, onde milhares de espécies de peixes, tartarugas, tubarões e moluscos coexistem em uma teia de vida complexa. O que construiu essa maravilha colossal foram bilhões de pequenos organismos chamados pólipos de coral, minúsculos arquitetos que secretam carbonato de cálcio.
constroem seus esqueletos uns sobre os outros ao longo de milênios. A experiência de mergulhar ali é como flutuar em outro planeta, cercado por formas alienígenas e uma luz azul filtrada que acalma a mente humana instantaneamente. Mas a barreira também é um monumento à fragilidade, servindo como um termômetro vital para a saúde dos nossos oceanos. Ela nos lembra que a beleza natural é resiliente, mas precisa de equilíbrio para sobreviver. Ver a desova dos corais, um evento sincronizado com a lua cheia, onde eles liberam gametas na água, criando uma tempestade de neve subaquática rosa e laranja, é presenciar o ciclo da vida em sua forma mais pura e espetacular. Atravessamos o Atlântico para chegar ao porto de Nova York, onde uma gigante de cobre verde segura uma tocha que guiou milhões de sonhadores. A Estátua da Liberdade é muito mais do que um ponto turístico. Ela é o presente colossal que a França deu aos Estados Unidos e se tornou o símbolo mundial da democracia e da esperança. Projetada por Frédéric Bartholdi, com a estrutura interna feita por Gustave Eiffel, o mesmo da torre, ela foi a primeira coisa que imigrantes exaustos viam ao chegar à América depois de semanas no mar. A cor verde que vemos hoje é o resultado da oxidação natural do cobre. Pois originalmente ela brilhava com a cor de uma moeda nova de centavo, mudando de pele ao longo das décadas para se proteger dos elementos. O que muitos não notam ao olhar para ela são as correntes quebradas aos seus pés, simbolizando o fim da escravidão e a libertação da opressão, um detalhe poderoso que fica escondido pela altura do pedestal. Sua tocha original foi substituída e agora brilha com ouro de verdade, iluminando a entrada do novo mundo. Estar na ilha e olhar para cima é sentir o peso da história de gerações que buscaram uma vida nova, transformando essa mulher de metal em uma mãe dos exilados que continua a vigiar o horizonte com seu olhar estoico e promessa de liberdade. Viajamos para o futuro nas areias de Dubai para encarar o limite atual da engenharia humana. O Burj Khalifa rasga o céu com seus 828 metros de altura, detendo o título de prédio mais alto já construído pelo homem. Ele é tão alto que você pode assistir ao pôr do sol na base, pegar o elevador ultra rápido para o topo e assistir ao mesmo pôr do sol novamente, vencendo o tempo e a rotação da Terra. A forma do edifício é inspirada na flor Hymenocallis, o lírio-aranha do deserto, com uma base em tripé que se afina conforme sobe para confundir o vento. Em alturas tão extremas, o vento é o maior inimigo e o design do prédio força as correntes de ar a se desorganizarem ao redor dele, impedindo que a torre balance excessivamente e cause enjoo nos ocupantes. A ponta da torre pode ser vista a 95 quilômetros de distância, e o sistema de limpeza das janelas leva 3 meses para completar uma volta inteira no prédio. Olhar para baixo a partir do deck de observação é ver a cidade como um mapa em miniatura, muitas vezes com as nuvens abaixo dos seus pés, criando a sensação surreal de estar vivendo em uma cidade flutuante no céu.
Jornada voltando ao coração do Império Romano, onde o anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu, permanece como um testamento da grandeza e da brutalidade da Roma antiga. Este estádio de pedra podia abrigar 50.000 espectadores que gritavam por pão e circo, assistindo a combates de gladiadores, caçadas de animais exóticos e execuções públicas que serviam como entretenimento político. A engenharia por trás do espetáculo era assustadora de tão avançada, com um complexo subterrâneo chamado hipogeu, cheio de túneis, jaulas e elevadores manuais que faziam leões e guerreiros surgirem magicamente no meio da arena, através de alçapões, surpreendendo a multidão. Existem evidências de que, no início, a arena podia até ser inundada para simular batalhas navais com navios de verdade, uma demonstração de poder hidráulico sem precedentes. Embora terremotos e saqueadores de pedras tenham levado parte de sua estrutura ao longo dos séculos, o que resta ainda impõe respeito absoluto. Tocar nas paredes do Coliseu é conectar-se com os gritos do passado e entender a dualidade humana, capaz de construir a arquitetura mais sublime para abrigar a violência mais primitiva. Ele permanece de pé no centro da Roma moderna, lembrando-nos que impérios caem, mas a glória de suas construções pode desafiar a eternidade. Nós olhamos para as estrelas com telescópios de bilhões de dólares e gastamos fortunas tentando encontrar vida em Marte ou luas distantes, enquanto ignoramos o fato de que existe um universo alienígena pulsando logo abaixo da linha d'água do nosso próprio planeta. O oceano cobre mais de 70% da superfície terrestre e, no entanto, conhecemos menos sobre o seu fundo do que sobre a superfície da Lua. É um ambiente de extremos brutais, onde a pressão pode esmagar um submarino militar como se fosse uma lata de refrigerante, e a escuridão é tão absoluta que a luz do sol desaparece completamente após algumas centenas de metros. Mergulhar nessas águas é aceitar que você está entrando na cadeia alimentar em uma posição desvantajosa, invadindo um reino que não foi feito para a biologia humana. A pressão da água aumenta uma atmosfera a cada 10 metros de profundidade, o que significa que nas zonas mais profundas, o peso sobre o seu corpo seria equivalente a ter um elefante equilibrado em cima do seu polegar. Mas o que torna o oceano o lugar mais insano do mundo são as criaturas que evoluíram para chamar esse pesadelo de lar, e as histórias humanas que foram engolidas pelas ondas ao longo dos séculos. Vamos descer agora para a escuridão azul e encarar os monstros, as maravilhas e os cemitérios que repousam no silêncio eterno das profundezas. Quando pensamos em perigo marinho, a primeira imagem que surge é a barbatana dorsal cortando a superfície e o olhar vazio de um grande tubarão branco. Esses animais são máquinas biológicas de perfeição absoluta que patrulham os oceanos há mais de 400 milhões de anos, o que significa que eles já existiam e caçavam antes mesmo das árvores cobrirem a terra ou dos dinossauros darem o primeiro passo. A evolução olhou para o tubarão e decidiu que não precisava mudar quase nada.
Eles possuem sentidos que parecem superpoderes para nós, como as ampolas de Lorenzini, que são pequenos poros no focinho, capazes de detectar os campos elétricos gerados pelas batidas do coração de uma presa escondida na areia ou a quilômetros de distância. Embora o cinema os tenha pintado como vilões sedentos por sangue humano, a realidade é que somos nós que invadimos o território deles. O ataque de um tubarão é muitas vezes um erro de identificação ou uma curiosidade fatal, onde o animal usa a boca para tatear o ambiente. Mas isso não diminui o terror primal de encontrar um predador que é puro músculo, dentes serrilhados e instinto. Ao lado desses gigantes nadam as suas parentes achatadas, as raias e arraias. Elas deslizam pelo fundo como tapetes voadores subaquáticos, movendo-se com uma elegância que esconde um perigo letal. Enquanto as gigantescas raias-manta são filtros gentis que se alimentam de plâncton e demonstram uma inteligência social surpreendente, chegando a buscar mergulhadores para remover redes de pesca presas em seus corpos, as arraias de fundo carregam um arpão venenoso na cauda. Esse ferrão é uma adaga serrilhada capaz de perfurar ossos e liberar toxinas que causam uma dor excruciante. Elas preferem fugir a lutar, mas se pisadas ou encurraladas, reagem com uma velocidade de chicote que o olho humano mal consegue acompanhar. E se a força bruta dos tubarões e o veneno das arraias não fossem assustadores o suficiente, o oceano nos apresenta as águas-vivas. Elas são criaturas sem cérebro, sem sangue e sem ossos, que dominam os mares há mais de 500 milhões de anos. A beleza etérea de uma água-viva flutuando na correnteza esconde um dos mecanismos de morte mais rápidos da natureza. Seus tentáculos são cobertos por milhões de quinidócitos, células microscópicas que funcionam como arpões hipodérmicos carregados de veneno que disparam ao menor contato físico. A vespa do mar, encontrada na Austrália, carrega veneno suficiente para matar 60 humanos adultos em minutos, causando uma parada cardíaca antes mesmo que a vítima consiga nadar de volta para a praia. Mas a insanidade biológica atinge seu ápice com a Turritopsis dohrnii, uma pequena água-viva que descobriu o segredo da imortalidade. Quando ela fica velha ou doente, ela consegue reverter seu ciclo de vida, transformando-se de volta em um pólipo jovem e começando tudo de novo. Teoricamente, vivendo para sempre se não for comida por um predador. Em contraste com esses perigos, temos as tartarugas marinhas, as antigas navegadoras que trazem um sopro de esperança e resiliência aos oceanos. Elas são répteis que respiram ar, mas que decidiram voltar para o mar, mantendo um vínculo eterno com a terra onde nasceram. A vida de uma tartaruga é uma batalha contra as probabilidades desde o segundo em que ela sai do ovo na areia. Apenas uma em cada 1000 filhotes sobrevive até a idade adulta, enfrentando caranguejos, pássaros e peixes vorazes. As que sobrevivem tornam-se viajantes globais,
usando o campo magnético da Terra como um GPS interno para cruzar oceanos inteiros e retornar à mesma praia onde nasceram décadas depois para desovar. Ver uma tartaruga de couro gigante, que pode pesar quase 1 tonelada, e mergulhar a mais de 1000 metros de profundidade no gelo, é testemunhar um dinossauro vivo que sobreviveu a meteoros e eras glaciais apenas para enfrentar hoje a ameaça do plástico humano. Agora que conhecemos os habitantes, precisamos visitar os endereços mais extremos desse mundo submerso. Lugares que desafiam a lógica, guardam a história ou representam a fronteira final da exploração. Localizada no Pacífico Ocidental, a Fossa das Marianas é a cicatriz mais profunda da crosta terrestre. O ponto mais fundo, chamado de Challenger Deep, desce a quase 11.000 metros. Para colocar isso em perspectiva, se jogássemos o Monte Everest lá dentro, o seu pico ainda ficaria coberto por mais de 2 quilômetros de água. É um lugar de escuridão perpétua e frio congelante, onde a pressão é 1000 vezes maior do que na superfície. Durante décadas pensamos que a vida seria impossível nessas condições, mas quando os primeiros submersíveis desceram, incluindo a expedição histórica de James Cameron, descobriram um ecossistema alienígena. Peixes translúcidos, anfípodes gigantes e criaturas que produzem sua própria luz para caçar no breu total. É o lugar mais isolado do planeta, mas tragicamente, até lá embaixo, no ponto mais remoto da Terra, exploradores encontraram sacos plásticos e embalagens de doces, provando que a mão humana alcança até onde a luz do sol nunca tocou. No Atlântico Norte, a quase 4.000 metros de profundidade, repousa o navio mais famoso da história. O Titanic é um monumento à arrogância humana diante da natureza. Desde que afundou em 1912, ele tem sido consumido lentamente pelo oceano. O que torna esse lugar insano é a atmosfera fantasmagórica que o envolve. Bactérias comedoras de ferro, chamadas Halomonas titanicae, estão devorando o casco dia após dia, formando rusticles, ou estalactites de ferrugem, que pendem como lágrimas do navio. Sapatos de passageiros ainda estão dispostos no fundo do mar, marcando o local onde os corpos caíram e se decompuseram, deixando apenas o couro tratado para contar a história. Visitar o Titanic é uma viagem no tempo perigosa, e cara como o mundo viu com a tragédia recente do submersível Titan, lembrando-nos que o oceano não perdoa erros e que aquele local é, acima de tudo, um cemitério sagrado. Visto de cima, parece uma pupila gigante e escura encarando o céu no meio do mar azul turquesa do Caribe. O Grande Buraco Azul é uma caverna subaquática perfeitamente circular, com 300 metros de largura e mais de 120 metros de profundidade. O que o torna assustador é a sua origem. Pois ele era uma caverna seca durante a Era do Gelo. Quando o nível do mar subiu, o teto da caverna colapsou e ela foi inundada, preservando estalactites gigantescas debaixo d'água, como uma catedral gótica submersa. Mergulhar ali é uma experiência de desorientação total e perigo de narcose por nitrogênio.
À medida que você desce, a água fica parada e sem oxigênio, criando uma camada de sulfeto de hidrogênio tóxico, onde nada sobrevive. No fundo, mergulhadores encontraram câmeras perdidas e corpos de outros mergulhadores que se perderam na escuridão desse abismo sedutor, preservados para sempre na química mortal do buraco. Existe um ponto no Oceano Pacífico que é o local mais distante de qualquer terra firme no planeta. Chamado de Point Nemo, em homenagem ao capitão do livro de Júlio Verne, ele é o polo de inacessibilidade. Se você estivesse navegando lá, os seres humanos mais próximos de você não estariam em nenhuma ilha ou continente, mas sim os astronautas na Estação Espacial Internacional, orbitando a 400 quilômetros acima da sua cabeça. Por ser tão remoto e desabitado, as agências espaciais do mundo usam essa área como um lixão cósmico. Quando satélites e estações espaciais terminam sua vida útil, eles são derrubados ali para queimar na atmosfera e afundar com segurança. O fundo do mar em Point Nemo é um cemitério de titânio e tecnologia, abrigando os restos da Estação Espacial Russa Mir e centenas de outros veículos. Além disso, sons misteriosos de baixa frequência, como o famoso bloop, foram captados nessa região, alimentando teorias sobre monstros gigantescos descritos por H.P. Lovecraft, cuja cidade fictícia de Arlie ficaria assustadoramente perto dali. Enquanto o Titanic é um lembrete da morte, o naufrágio do SS Yongala, na Austrália, é uma explosão de vida insana. O navio afundou durante um ciclone em 1911 e permaneceu desaparecido por décadas, matando todos a bordo e levando consigo até um cavalo de corrida famoso. Hoje ele repousa na Grande Barreira de Corais e se transformou em um recife artificial de proporções míticas. O que acontece no Yongala desafia a densidade populacional marinha normal. Por estar isolado em um fundo de areia plana, o navio atrai toda a vida marinha num raio de quilômetros, funcionando como um oásis no deserto. Cobras marinhas venenosas do tamanho de braços humanos deslizam pelos corredores. Garoupas gigantes do tamanho de carros pequenos patrulham o convés e nuvens de peixes bloqueiam a luz do sol. É um local onde a história humana foi completamente assimilada pela biologia marinha, criando um dos mergulhos mais intensos e visualmente caóticos do planeta, onde você sente a vibração da vida em cada centímetro de água. A relação da humanidade com o fundo do mar sempre foi uma mistura de necessidade e terror absoluto. Durante milênios, navegadores desenhavam monstros nas bordas dos mapas com a frase "Aqui há dragões", admitindo que o oceano era o limite do conhecimento. As primeiras tentativas de explorar o fundo, como os sinos de mergulho de Alexandre o Grande ou os trajes pesados de escafandro do século XIX, foi apenas no século XX, com a invenção do aqualung por Jacques Cousteau e Émile Gagnan, que ganhamos a liberdade de nos tornarmos peixes temporários. E mais tarde, com os batiscafos como o Trieste, que levou Don Walsh e Jacques Picard ao fundo das Marianas em 1960, provamos que podíamos ir aonde a vida parecia impossível. O casco do Trieste estalou sob a pressão durante a descida, um som que faria qualquer pessoa normal entrar em pânico, mas eles continuaram movidos pela mesma curiosidade que nos levou à Lua. Hoje vivemos um paradoxo perigoso, onde mapeamos o fundo do mar com satélites, mas estamos destruindo seus ecossistemas
com a pesca de arrasto e a mineração de profundidade, antes mesmo de catalogar as espécies que vivem lá. A mineração em busca de nódulos de manganês e metais raros para as baterias dos nossos carros elétricos ameaça levantar nuvens de sedimentos tóxicos que podem sufocar a vida em abismos intocados há milhões de anos. O fundo do mar é o sistema de suporte de vida do planeta. Ele regula o clima, absorve o carbono e fornece alimento para bilhões. É o museu final da nossa história, guardando naufrágios, cidades submersas e segredos geológicos. É um lugar insano, violento e belo, onde a vida encontra um caminho na escuridão total e sob pressões esmagadoras. Cada vez que entramos na água, somos visitantes em um mundo que não nos pertence. Devemos a ele a nossa proteção absoluta, porque se o oceano morrer, nós morremos junto com ele, e o planeta Terra voltará a ser apenas uma rocha silenciosa e azul girando no espaço. A insanidade do fundo do mar é, no fim das contas, a sanidade que mantém o nosso mundo vivo. Visitamos o topo do mundo no Everest, o fundo do mar na Austrália, as florestas da Amazônia e os desertos da Jordânia. Vimos o que a fé, o amor, o medo e a ambição humana são capazes de construir. Esses 20 lugares são espelhos da nossa história e do nosso planeta. Eles nos mostram que, apesar de todas as nossas diferenças, compartilhamos uma casa extraordinária e um desejo comum de criar algo que dure para sempre. A verdadeira maravilha é a curiosidade que nos leva a explorar. Se você pudesse fazer as malas agora e partir para apenas um desses destinos, qual seria a sua escolha? Deixe a sua resposta nos comentários, porque eu quero saber qual dessas histórias tocou mais você. O mundo é um livro, e quem não viaja lê apenas uma página. Obrigado por viajar com a gente nessas 20 páginas incríveis. Não se esqueça de se inscrever para a próxima expedição. Até lá, continue explorando.